Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário. Falar sobre a Bíblia, né? Ai, que maravilha! Vamos lá, meus queridos, dar continuidade. Vocês me corrijam se eu estiver aqui repetindo o final da aula, tá? Porque o que eu me lembro, nós falamos até sobre o ponto que nós abordamos a questão da doutrina das Escrituras, né? Que era algo fundamental. E aí eu falei que as experiências pessoais, elas não podem estabelecer doutrinas, né? Foi bem por aí, né? O último ponto, quem lembra, quem anotou, é isso mesmo? Que as experiências pessoais, elas não podem ser base para afirmar doutrina. Foi isso mesmo? Vocês lembram? Confirmam? Podem confirmar? Faz só assim um joinha, se foi isso mesmo. Foi? Então ótimo, vamos lá. Quero começar aqui dizendo o seguinte, que os fundamentos da igreja foi lançado pelos apóstolos, né? Uma única vez e não por nenhum líder de movimentos ou denominações religiosas. Ou seja, qualquer um, entre aspas, né? Pode plantar uma igreja, tá? Quer plantar uma igreja? Planta uma igreja. Esse é o termo, inclusive, que a maioria dos missiólogos, né, gostam de usar. Não é abrir igreja, fundar a igreja, é plantar a igreja, né? Então, esse é um termo que ele é mais adequado, pelo menos no meio da missiologia. Plantar a igreja. Então, qualquer um pode plantar a igreja. O que as pessoas não podem fazer é querer plantar uma igreja com doutrinas, né, que não tenham base nos apóstolos e nos profetas, tá? Quando a gente lê lá Efésios capítulo 2, verso 20 e o versículo de número 21 e 22, e eu peço que vocês abram a Bíblia comigo, né? Então Efésios capítulo de número 2, versículos do número 20 até o 22. Aqui Paulo, inclusive escrevendo para uma igreja, né, enfatizando a questão da unidade da igreja, da comunhão da igreja, né, o corpo de Cristo. Então Paulo escreve a esses irmãos aqui em Éfeso, né, com essa temática. E no capítulo 2, do verso 20 ao 22, ele diz assim, ó: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, quer dizer, a base, né, é o alicerce, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Paulo, ele está dizendo aqui, existe um fundamento, existe uma pedra principal, né, que é Cristo Jesus, que isso foi posto pelos apóstolos e pelos profetas. O mesmo Paulo, só que escrevendo lá para os coríntios, né, lá em primeira carta aos coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11, ele fala algo semelhante a respeito do fundamento, tá bom? Ou seja, que ele faz essa metáfora, né? A igreja como sendo um edifício, uma lavoura, uma família, sempre nesse sentido do coletivo, mas aqui ele usa a questão da edificação, da construção. E aí ele diz assim no verso 1, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1. Estou pensando o texto-chave aqui, tá? Diz assim, ó: porque ninguém, aliás, vou ler desde o 10 e o 11, tá? Anotei o 11 aqui, mas eu estou vendo que o 10, ele corrobora. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, tanto escrevendo para os irmãos lá em Éfeso, quanto aqui para os irmãos em Corinto, Paulo fala a mesma coisa, que o fundamento, ele foi posto uma única vez, e todo aquele que for edificar
uma igreja, né, cristã precisa fundamentar na base do sacrifício de Cristo, da pessoa de Cristo, dos ensinos de Cristo, não só os que foram registrados pelos evangelistas, mas por aqueles que os apóstolos, né, deram continuidade, que é o caso de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João, né? Enfim, os apóstolos do Novo Testamento, eles falaram a respeito de Cristo como sendo esse fundamento da igreja, tá bom? Então todos eles vão falar a mesma língua, a mesma coisa. Então o fundamento é esse. Então nenhuma igreja pode, né, lançar outro fundamento para a doutrina, não está baseado em ninguém. Então todo movimento religioso, pretenso cristão, que coloca o seu fundamento no seu fundador, já tem alguma coisa muito errada, tá bom? Então os fundadores, eles geralmente afundam o evangelho, né? No sentido porque eles são homens, o trocadilho aqui é uma brincadeira, mas é verdade. Por exemplo, você pega qualquer movimento religioso aí, né? Seja o islamismo com Maomé, né? Seja os adventistas lá com a Ellen Goldwhite, seja os testemunhas de Jeová com Charles Taze Russell, enfim, até igrejas evangélicas e movimentos evangélicos, quando enfatizam muito o seu fundador, é uma base muito frágil, porque são homens pecadores, tá? Agora Cristo é Ele que é o único, né? A igreja, ela só é vitoriosa e ela só é igreja por causa da pessoa de Cristo, tá? Então esse é um ponto básico, simples, mas fundamental, né? Então, dada essa introdução, falando sobre a questão da necessidade, tá, de Cristo ser a base, né, de tudo, a gente continua aqui, ó. A igreja cristã é a expressão multiforme da sabedoria de Deus e considera o reino de Deus como sendo mais amplo do que os seus muros conseguem conter na instituição. Por que eu estou falando isso aqui? Por que eu elaborei esse textozinho? Vou pegar um texto de Efésios, ainda capítulo 2, vamos voltar lá em Efésios capítulo 2, versículos de número 11 em diante, né? Então, não sei se vocês conseguiram captar aí toda a fala, mas vou repetir aqui enquanto a gente acha aqui o Efésios 2 e 11, tá? A igreja cristã é a expressão da multiforme sabedoria de Deus, que considera o reino de Deus como sendo mais amplo do que os seus muros conseguem conter na instituição. Então, com essa frase, eu quero dizer o seguinte, que uma igreja cristã, ela precisa considerar que ela não é o reino de Deus. Uma igreja local, uma denominação local, ela precisa reconhecer que ela não é a detentora absoluta da verdade, que ela não é o único movimento que Deus está falando. Ela não é essa denominação, né, esses arraiais que se fecham em si e que não dialogam, nem que tem comunhão com ninguém, tá certo? Eles estão equivocados na proposta de igreja, porque Deus não tem uma igreja com um nome, né? Deus tem um povo que foi separado, tá certo? Resgatado pelo sangue de Cristo, que se espalham, se fragmentam, né? No sentido de que muitos formam as suas comunidades de fé, embora eles não tenham vínculos necessariamente institucionais. Então, quando a gente vê o Novo Testamento, né, eu já acabei de citar a igreja em Éfeso, igreja em Corinto, igreja em Roma, lá na cidade de Filipos, Tessalônica, lá em Colossos, quando Pedro escreve para os dispersos que estão espalhados, quando Tiago também escreve, né, as tribos que estão espalhadas, quando o João escreve lá as cartas, a famosa carta do Apocalipse, para 7 igrejas que necessariamente não tinham vínculos administrativos e institucionais umas com as outras, embora elas até tinham conhecimento que existiam, né? Tinha lá a igreja dos irmãos fulano, ciclano, beltrano, na cidade tal e tal, mas elas eram essas comunidades livres, tá certo? No sentido que eles tinham comunhão por causa do sacrifício de Cristo, não é? E tinham lá as suas diferenças, as suas peculiaridades, eles manifestavam
o serviço a Deus, a adoração a Deus de maneiras diferentes, porque estavam em contextos inclusive culturais diferentes, né? Mas eles todos comungavam por causa do alicerce que os apóstolos colocaram, tá? Então eu gostaria muito de estar pontuando isso, né? Voltando lá para Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 11 até o 22. Eu acho que eu não vou ler tudo para não ser muito extenso aqui e ganhar tempo, porque eu queria abordar outras coisas, visto que hoje é a nossa última aula. Então eu preciso aqui, não quero atropelar nada, mas eu quero ainda passar um conteúdo para vocês aqui que eu julgo ser necessário. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos do que vós, no outro tempo, eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne, né, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele evangelizou a paz, vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E aí vem aquele versículo 20 ao 22 que nós já lemos, né? Então olha só como Paulo vai elaborando, dizendo que Cristo é quem une os povos. Cristo nele reúne os salvos, né? Tem essas diversidades. Paulo aqui falando do corpo de Cristo, no capítulo 4 de Efésios, ele vai falar sobre a unidade, não sobre a uniformidade. A unidade, né? A unidade quer dizer que é algo único, né? É único no sentido de que comungam com as mesmas coisas, mas manifestam de diversas formas essa comunhão, né? Então a unidade é uma coisa, a uniformidade não é requerida por Deus. Cada um de nós temos as nossas formas, é o que Paulo fala também em Efésios, né? Essa multiforma, essa multissabedoria de Deus, né? Então a gente precisa entender essas questões. Uma igreja que ela não entende isso, ela vai para um caminho muito perigoso, tá certo? De uma seita, porque a característica de uma seita que a gente viu é que ela se considera a gente fala na academia, né? Um negócio assim mais polido, mais acadêmico, mais erudito, ela se considera a última bolacha no fundo do pacote, não é certo? A última Coca-Cola gelada no deserto, o último salgadinho lá de fandangos, lá no fundo do pacote, né? Então a gente trata assim bem tecnicamente esses termos para falar sobre a questão dessas denominações que elas acham que elas são o top das galáxias. E Paulo já disse lá em Gálatas, né, que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. É por isso que o top das galáxias está enganado. Aí eu vou falar sobre o seguinte, queridos, sobre o perigo da judaização. Tá? A gente vê isso no nosso país, dentro de muitas igrejas tradicionais e evangélicas. Não vou citar os nomes aqui, porque está espalhado em diversas denominações essa ideia de judaização, que é o que Paulo combate lá em Gálatas, que Paulo falou lá em Colossenses, que o autor dos Hebreus combate a questão também do judaizante, né? Que o primeiro concílio lá em Atos dos Apóstolos capítulo 15 foi para combater esse equívoco de que elementos judaicos, tá certo? Leis judaicas, comportamentos judaicos, cerimônias, aparato cultural, tudo isso ainda, né, deveria ser assumido pelos cristãos. Então tudo isso foi combatido. E olha como o negócio está voltando aqui, né? De poucos anos para cá, a gente teve essa onda aí, e ainda continua, essa questão de que me parece que algo que é ligado a Israel, até nas questões culturais, ainda são abraçadas, né, pelas igrejas evangélicas. Então a gente precisa ter muito cuidado desse perigo da judaização, tá? Muito perigoso. Da cultura, outra questão que a gente precisa ter muito cuidado. Então, quando o movimento religioso ele enfatiza um ponto cultural, vou dar um exemplo aqui para vocês. Os missionários, né, principalmente 2 séculos para cá,
eles cometeram muitos equívocos, e um deles foram chegar em um país e querer colonizar aquele país no sentido evangélico, né? Ou seja, vamos pegar aqui do Brasil, né? Não vou nem falar daqui para lá, mas de lá para cá. Então, quando vieram aqui os missionários norte-americanos, por exemplo, eles vieram com todo o aparato cultural para cá, né? Os seus instrumentos, as suas músicas, as suas liturgias, e quiseram colocar isso como sendo sagrado. Então nós temos hoje igrejas que na verdade elas são oriundas de plantadores, né, de missionários colonizadores que vieram trazer junto com o evangelho a sua cultura, porque há esse engano na maioria das culturas. Quando a gente vai evangelizar daqui para lá também, por exemplo, a gente vai para a África, né? A gente quer levar o evangelho como nós entendemos, com os nossos comportamentos culturais. Isso é um erro, é um equívoco. Então a gente precisa ter muito cuidado dessas imposições culturais como sendo assim, quase que um requisito para pertencer àquela igreja e para que aqueles irmãos considerem o outro salvo, o outro que faz parte, né? Então essa imposição cultural, ela é muito perigosa, porque às vezes coloca essas questões como sendo pré-requisito para a pessoa ser de fato um discípulo de Cristo aceito naquela comunidade. E a gente precisa ter muito cuidado disso. Paulo, ele também lida, né? Como Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, ele é o missionário transcultural, por assim dizer, né? Porque Pedrão fica lá com judeus, ele também é judeu, Tiago também, ali naquela bolinha de meia, tá tudo certinho, mas Paulo não, ele já vai para os gregos, ele já vai, né, para a Europa, ele já vai para a África, enfim, então ele tem contato com outras culturas, né? Ele vai para, como eu falei, para Macedônia, Grécia, enfim, então ele vai entendendo, e ele diz o seguinte, algo muito interessante, que nessa versão que eu estou aqui não está assim não, mas na NVT ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 9, se não me falha a memória, deixa eu só achar a referência aqui, mas eu vou puxar na memória de outra versão, tá? Porque a minha versão não está como eu quero. É o capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 22, tá? Esse é o versículo, mas não é nessa versão aqui não, é na versão NVT. Eu não lembro se a NVI também traz esse termo, tá? Porque aqui está assim, ó, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Essa é a versão mais clássica. Se alguém tiver a NVT aí, me ajuda. A NVT, ele vai trazer o termo assim, eu procuro um ponto em comum, um ponto de contato. Eu acho muito interessante, Paulo, né, porque isso é mais próximo, é mais adequado dos originais, né? Essa questão. Então Paulo diz, eu procuro um ponto em comum entre nós, os judeus, né, ou ele que era judeu, e entre todas as culturas, para ligar a Cristo, para aproximar Cristo. Então a gente precisa entender que a cultura não é sagrada, nem podemos demonizá-la e nem podemos sacralizá-la, tá certo? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos hoje denominações que, se você não tiver tal roupa, você nem pode exercer uma função oficial lá. Se você não segue exatamente os comportamentos lá, né, que eles colocaram como sendo sagrados, né, o homem de Deus se veste assim, mulher de Deus é assado, e aquela coisa toda, né, parece, mas enfim, são questões que é preciso entender, são questões muito mais institucionais, denominacionais, do que propriamente questões doutrinárias, né? Então é um perigo que se corre. Não estou dizendo que essas igrejas que pensam e agem assim são seitas, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que muitas vezes nós patinamos, tropeçamos, nos enroscamos, né? Como diz Hebreus lá, nos embaraçamos. Não é necessariamente um pecado, mas é um embaraço, né? A gente cria como fala aquela maçaroca lá, balaio de gato, aquele negócio que enrola tudo as linhas. Esqueci. Mas a gente às vezes cria isso, amados, e isso talvez seja um passo, tá certo? Para a gente se descaracterizar como de fato o povo de Deus e ir se tornando um movimento religioso rígido, né? Cheio de dogmas que muitas vezes encobrem
as doutrinas. Então a gente aprendeu lá no começo, dogma é uma coisa, doutrina é outra coisa, tá? Repito, não estou dizendo que elas são seitas, mas só estou dizendo que falham nisso, em às vezes colocar essas coisas como critérios, entre aspas, doutrinários. Bom, a questão do perigo, então, dos judaizantes, né? Da cultura, o perigo dos fundadores, tá certo? Então, muito cuidado também com movimentos que exaltam demasiadamente as palavras dos seus fundadores, ou a figura desses homens como sendo homens assim, quase que sagrados, né? Não vou falar também, agora não é o propósito, mas aí alguns movimentos, tanto pentecostais quanto os tradicionais, parece que os pentecostais têm isso mais acentuado, né? De pegar o homem e dizer, esse aqui é um homem que quase é um papa, né? Nós não somos assim, uma religião do catolicismo que tem um papa, mas tem alguns movimentos nossos que tem os seus papas, que são os infalíveis, né? Os homens que falam o negócio é obedecido à risca, cegamente e tudo mais. Então, muito complicado. Outro perigo aqui, que é parecido com esse. Eu falei dos fundadores, mas eu vou falar agora sobre o perigo da liderança blindada. Essa aqui é uma característica de uma seita. Liderança blindada, ou seja, são os intocáveis, né? Me lembrei agora do Poderoso Chefão, da máfia. Os intocáveis, pessoas que não podem ser questionadas, pessoas que são encobertas muitas vezes, né? Alguns pecados e alguns comportamentos, pessoas que elas se colocam de fato acima, né? De todos. Então isso é um perigo muito grande, caracteriza uma seita. Não estou falando que só isso, né? Mas grande parte, ou talvez todas as seitas, elas têm isso em comum, tá certo? Onde os seus líderes, os seus fundadores, essas figuras, para eles quase que sagrada, são blindados, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Ninguém é infalível, tá? O próprio Paulo, ele disse a respeito de Pedro, que Pedro era falível. O próprio Pedro reconheceu e disse, nós somos infalíveis. O próprio Paulo, o apóstolo, reconheceu, sou pecador, também falho. Enfim, se esses homens de Deus, usados na inspiração divina para fundamentar a igreja cristã, reconheceram que eram homens também, sujeitos às mesmas paixões, pecadores também, né? Gente que estava sendo transformada por Deus. Imagina nós, réis mortais, ou todos os outros que vieram depois deles, né? Então Deus escolheu esses homens para fundamentar doutrinariamente a igreja, os apóstolos. Mesmo assim, esses homens, eles também tinham que ser questionados, resistidos, como Paulo fez lá em Gálatas capítulo 2, Pedro, o apóstolo, e Paulo aqui, ó. Quando Paulo viu Pedro agindo de uma maneira dissimulada, repreendeu ele na cara, na frente de todo mundo, né? Porque ali estava em jogo algo muito maior do que a reputação, a fama e o nome de Pedro. Era a doutrina da igreja. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio de liderança blindada, né? O cara que está assim, o apóstolo, o bispo, bispo primaz, pai apóstolo. Eu não estou brincando não, isso aqui parece até brincadeira, mas são títulos assumidos por esses caras aí, né? E outros mais aí que eu não quero nem falar. Agora, não sei se vocês sabem, mas tinha uma tal de Sol, apóstola, Sol. Não sei se vocês já ouviram, depois procure lá no Google, dá uma googada lá, né, Jéssica? Apóstola, Sol. E agora, o marido dela se declarou lá algo mais absurdo ainda, é o rei, rei mesmo, não estou brincando não. Ele foi rei, o título é esse, o cara é rei. Tinha apóstola só e o cara agora é rei, não sei de onde. Então olha que absurdo, olha que coisa louca, né? Isso é claro, isso é escancarado, é o extremo, mas a gente vê sorrateiramente isso na vida de outros líderes aí, essa blindagem, muito cuidado com isso. Como identificar uma heresia? Né? Como identificar a heresia? Fala, André, você falou isso lá na primeira aula, lá atrás, mas aqui eu quero trazer outros aspectos, tá? Tomar um golinho d'água aqui para molhar as palavras, para elas ficarem fluidas, né? Para não ficar isso aí. Hidrata aí, varão, hidrata aí, porque... vamos lá. Primeira coisa, como identificar uma heresia? Desarmonia com a Bíblia. Toda heresia, sem exceção, ela tem uma desarmonia com a Bíblia, tá? Toda. Argumento, olha só, eu coloquei aqui o que é desarmonia com a Bíblia.
coloquei 3 pontos aqui, né? Você tem, aliás, não necessariamente esse primeiro mas só para a gente entender aqui. Você tem um argumento bíblico, você tem um argumento extra-bíblico e você tem um argumento antibíblico. São 3 tipos de argumento, quando você vai expor, falar, ensinar e doutrinar. O argumento bíblico é extraído da Bíblia, considerando-se as regras básicas, né, da hermenêutica, de interpretação e lógica. Foi o que Jesus usou, por exemplo, lá em Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 16 ao 22. Se vocês quiserem anotar aí, confiram isso depois, tá? Vou aqui falar, né, mais de uma forma superficial, trazendo a memória, mas Lucas capítulo 4, verso 16 ao 22, quando Jesus, ele entra na sinagoga, né, após vir lá do deserto, aquela coisa toda, ele abre o texto, o rolo lá de Isaías, e tem um texto que ele cita. A partir desse texto é o que ele vai expor, né, o que ele vai pregar, e ele inclusive se coloca como sendo o cumprimento daquele texto de Isaías, capítulo 61, nós descobrimos depois que é o capítulo 61, né? Então aqui a questão é o seguinte, você tem um argumento bíblico. Qual é o argumento bíblico? Aquele que é extraído do texto bíblico, respeitando as regras de hermenêutica. Então toda heresia, ela vai pegar e não vai seguir as regras de hermenêutica, que vocês já aprenderam, eu acho que em outra matéria, não foi? Todos vocês tiveram hermenêutica? Que eu não me lembro agora, acho que sim, né? Então assim, não, é só a irmã Ana Cláudia, a irmã Helenúcia não sei, o Natan não sei, mas o Paulo, o Gerson, né, tiveram aí. Bom, enfim, vão aprender depois se não tiveram. A questão existem regras de você interpretar a Bíblia, né? Essas regras, todos têm que seguir, independente. Essas heresias, ou todas as heresias, elas desrespeitam essas regras, tá certo? São indispensáveis para você interpretar corretamente, considerando o contexto, considerando outras partes da Bíblia, considerando o laço histórico, teológico, né? Então você tem regras lá que precisam ser seguidas, e as heresias desrespeitam tudo isso. Elas interpretam sem regra nenhuma, ou as regras que elas criaram e inventaram, né? Acrescenta texto, tira fora do contexto, é uma bagunça só. Mas a gente tem um argumento bíblico, esse é o correto. Você tem um argumento extra-bíblico, eu estou falando na exposição de um ensinamento, tá? É o que não tem base na Bíblia, não está diretamente, mas não choca com os seus ensinamentos. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai falar, por exemplo, sobre um texto da Bíblia, e você traz informações que não está lá, mas você extraiu de uma fonte histórica, de uma fonte cultural, de uma fonte geográfica, arqueológica ou dos originais. Então, no mínimo aqui, tem 5 fontes onde as pessoas podem extrair as informações, mesmo que elas não estejam lá no texto. Porém, essas fontes, essas informações que eu extraí dessas fontes e toda a informação que eu dou, toda a afirmação que eu faço, eu preciso falar de onde eu tirei. Não pode ser da minha imaginação, né? Não pode ser porque fulano, cicrano, beltrano falou, independente de quem quer que seja, de onde foi essa fonte, para ela ser conferida, se ela tem ou não nexo, base, procedência, amados, tá? Então a interpretação bíblica, ela segue regras rígidas, né? Não é um negócio assim de vamos aqui no achismo, não é assim. Então, se eu peguei uma fonte lá da cultura, tá, quem foi a pessoa, essa pessoa tem crédito na história? Se eu falei lá que a história de Israel fala isso e tal, tá, quem é o historiador que falou isso? Flávio Josefo? Opa, Flávio Josefo, ele é reconhecido mundialmente, né, na história como sendo um historiador confiável, porque o cara foi o contemporâneo lá dos apóstolos, né, ou aquele que viveu ali muito próximo dos apóstolos e tal, falando historicamente falando. Então assim, tem as bases, tem os argumentos extra-bíblicos, mas jamais eles podem ferir, jamais podem chocar com algum ensino da Bíblia. Precisa ser uma informação que esteja de acordo, né, com os ensinamentos bíblicos. Então tudo bem, argumento bíblico e extra-bíblico nesse sentido. Só que a gente tem o argumento antibíblico, que aqui é o problema. É aquele que torce, fere e subtrai a verdade bíblica, né, ou acrescenta no texto. Então, por exemplo, você tem os testemunhos de Jeová que pegam lá João capítulo 1, os caras simplesmente alteraram o que está escrito no original, né? Então, quem estuda os originais vai ver que não tem
jamais possibilidade de traduzir aquele texto como os testemunhos de Jeová traduzem, por exemplo. É impossível, eles acrescentam, eles mutilam, né, a Bíblia. Ora tira daqui, acrescenta de lá, enfim. Peguei só os testemunhos de Jeová para dar um exemplo, mas tem muitos movimentos religiosos que não são tão escancarados assim como seitas, né? Porque o que mais me preocupa não é esses escancarados. O que mais me preocupa são movimentos que aparentemente eles não são heréticos. Tem muita, mas muita característica de movimento cristão religioso, né? Movimento cristão evangélico, melhor dizendo, mas no fundo eles sorrateiramente têm lá, né? Como é o caso, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia, tá certo? Então assim, o que tem de irmãos pensando que eles são de fato seguidores de Cristo não é fácil, amados, não é fácil, e não são. Testemunhos de Jeová não são. Os Mormons, muito menos. Então eles têm uma carinha, né, um aspecto de cristãos, mas não são, tá certo? Então a gente precisa ter muito cuidado porque o negócio é sorrateiro. Então vamos lá. Então como identificar uma heresia? Quando ela traz argumentos extra-bíblicos nos seus ensinos. Eu coloquei aqui uma observação que é a seguinte: geralmente as heresias são fundamentadas em versículos e expressões isoladas da Bíblia. Um pequeno conhecimento dos princípios da hermenêutica consegue refutar isso. Então, geralmente, os caras, quando vão dar um ensino, o que eles fazem? A base, ou é uma expressão isolada, ou um versículo isolado, ou uma expressão isolada, né? Então, uma dessas coisas aqui. Se a gente tem um conhecimento básico, simples, como eu disse, das regras de interpretação bíblica, né, da hermenêutica, isso é refutado facilmente. Vou pegar o exemplo do catolicismo, por exemplo. Então, Mateus capítulo 16, né, refuta, dá para a gente refutar no texto, que é o mesmo texto que eles pegam, mas olha só, quando é pego o texto de uma maneira descontextualizada e com argumentos extra-bíblicos, então a pessoa vai lá e fala o que ela entende a respeito daquilo. Então, o catolicismo fala que Pedro foi o primeiro Papa. Pedro é o Papa, é o primeiro Papa, né? E é na pessoa de Pedro que Deus edifica a igreja. Tanto é que tem a sucessão apostólica, que são os papas, no catolicismo, né? E os papas são infalíveis, tal, mas nem Pedro era infalível, né? Os papas, eles não podem casar, Pedro era casado. Enfim, uma série de questões lá que não... Mas a questão é o texto. E quando a gente pega o texto de Mateus capítulo 16, quando Jesus diz, olha, eu edificarei a minha igreja, né, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, desculpa, deixa eu colocar completo aqui, né? Jesus disse, no verso de capítulo 16, versículos de número 17 e 18, tá? 17 e 18. E Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é nesse texto que o catolicismo se baseia na doutrina que Pedro foi o primeiro Papa, e os papas são sucessores de Pedro, tá? Agora, olha só, com uma regra de interpretação, eu não vou nem... Quer dizer, vou buscar os originais daqui a pouco, mas olha como só numa leitura básica de interpretação a gente já desmonta isso, né? Quando Jesus diz assim, pois também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus estava dizendo o quê? Que sobre uma pedra ele ia edificar a igreja. Lembra que nós lemos em Efésios capítulo 2, verso 20, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, 10 e 11, onde Paulo está dizendo quem é a pedra, onde o próprio Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, não vou me recordar agora exatamente, mas verso 5, 6, alguma coisa assim, tá? Onde o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra de esquina. Olha que coisa interessante, né? Queridos, vamos fazer uma coisa aqui, vou dar uma pausa. Bom, queridos, na continuação aqui então, ó, do capítulo 16 de Mateus, né? Do versículo de número 18. Então Jesus disse que edificaria a sua igreja, e é interessante, ó, que no português a gente já resolve isso, tá? Pois também tu és
Pois também eu te digo que tu és Pedro. Então Jesus falando que Pedro, e Jesus faz um trocadilho, né? Porque a palavra Pedro, né, que é Petros, significa uma pequena pedra, um pedregulho, tá? Isso é o significado do nome de Pedro, que é Petros, né? E sobre esta pedra, no original está Petra, que refere-se a uma rocha muito grande que não pode ser movida. Mas olha só, no português, Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, né? Então o termo esta, Jesus estava se referindo a ele. Lembra do português? Esse, né? Esse, como que é? Ah, tá. Esse, este e aquele. Então você usa essas expressões para se referir às coisas que estão próximas, um pouco, né? Não tão próximas e distantes. Então este, esse, aquele. Então Jesus disse este, o original, né, traz essa expressão. E tem mais uma segunda coisa. Então no original a gente vê Petros e Petra. Jesus chama Pedro de pequena pedrinha, uma pedrinha, né, uma pequena pedra, e Jesus se refere a ele como essa pedra que é o alicerce da igreja. Então por aqui a gente já vai vendo tanto na interpretação na língua portuguesa simples, básica, quanto na busca dos originais. Então olha só que quando uma má interpretação ela é feita, dá margem para as heresias, né? Então é muito cuidado que a gente tem que ter com isso aí. Bom, uma outra questão que eu coloquei aqui, ó, para identificar as heresias, tá? A unilateralidade de apreciação doutrinária. O que quer dizer com isso? Que uma heresia, ela tem essa unilateralidade de apreciação doutrinária. É dada atenção demasiada em um determinado ensino, em detrimento de outros, diminuindo ou esquecendo dos demais. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, aquele que enfatiza muito a divindade de Cristo e não a sua humanidade, ele vai, com certeza, né, ser caracterizado como uma doutrina herética. Porque você enfatiza muito uma coisa, ensina aquilo, bate na tecla e esquece do resto. Porque, amados, nenhuma igreja, nenhum ensino, ele pode ser tão enfatizado em detrimento dos outros. Tá? Então, no começo da igreja, por exemplo, você tinha lá os agnósticos, né, onde João combate muito os agnósticos, e dizia que Jesus, ele não foi um ser humano, não veio em carne. Enfatizava muito, ele era Deus, ele reconheciam que era o Deus, mas desprezava a humanidade de Cristo. Isso é um problema sério doutrinário, não reconhecer a dupla natureza de Cristo, né? Coloquei outro exemplo aqui também, aliás, tem vice-versa, né? Então, ou você enfatiza muito a divindade de Cristo e outros enfatizam muito a humanidade de Cristo e não reconhece a divindade de Cristo, como é o caso dos testemunhos de Jeová, por exemplo, tá? Eu coloquei aqui também outro exemplo, ó, a unidade de Deus. Então, uns enfatizam muito a unidade de Deus, mas desprezam a triunidade, a doutrina da triunidade. E assim, amados, se movimentos religiosos não reconhecerem doutrinas fundamentais, elas não são consideradas igrejas de Cristo. Como, por exemplo, negou a Trindade, negou a divindade de Cristo, negou a suficiência das Escrituras. Nossa, não tem como. Porque a gente tem ensinos que podem ser periféricos, como por exemplo, nós temos nossos irmãos pentecostais que são continuistas, acreditam na atualidade dos dons espirituais. Isso é um ensino fundamental da igreja? Não é, isso é periférico, isso é secundário. Se eles estiverem errados, eles não vão comprometer a sua salvação por conta dessa crença. Aí tem os irmãos cessacionistas, né? Os irmãos lá das igrejas históricas, presbiteriana, batista, estou falando dos raízes, né? Anglicana, enfim, algumas outras poucas aí. Metodista não, que é mais históricas, mas já são continuistas, né? Mas essas mais clássicas, tá? Tem as reformadas, as avivadas, né? Estou falando das mais clássicas. Então eles são sensacionistas, eles não acreditam que os dons espirituais são para hoje, isso é corpo doutrinário deles, tá? Tá lá no estatuto e tudo mais. Tá, e se eles estiverem errados? Eles não vão perder a salvação, isso não caracteriza uma seita por conta desses ensinos, são periféricos, são secundários, né? Eles não ferem a doutrina base da Bíblia, eles, um ou outro, só vão estar equivocados e vão deixar de experimentar uma coisa, ou então, sei lá, enfim, mas não é algo que vai definir se eles são ou não
um movimento herético, não é isso. Agora, tem doutrina sim, se não reconhecer a Trindade, se não reconhecer a doutrina das Escrituras, né? A da expiação, do sacrifício vicário de Cristo, enfim, alguns que são assim, tem que ou crer ou então é movimento herético. E a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Então a gente identifica aí também uma heresia quando ela dá muita ênfase a um ensino e esquece, parece que só existe uma mensagem na Bíblia, né? Só aquela mensagem, só aquela mensagem, só aquela mensagem, só aquele ensino, só aquele ensino. Não, a Bíblia ela tem um corpo de ensino, né? Fundamentais e secundários. Mas vamos lá. Como identificar uma seita? Eu falei de uma heresia. Vocês sabem que a heresia ela diz respeito ao ensino distorcido. A seita é o movimento, é o grupo, né? Então, só para revisitar esse pensamento que a gente teve lá no comecinho da matéria. Então, eu falei como identificar uma heresia, um ensino herético. Dei para vocês aqui mais alguns pontos para acrescentar aqueles primeiros lá. Como identificar uma seita, ou seja, o grupo dessas pessoas que ensinam coisas erradas. Primeira coisa, Jesus não é o centro das atenções, não é. Jesus não é, eles não orbitam, né, em torno de Cristo. Cristo não é, para esse grupo de pessoas, o centro da adoração, o centro da vida, a pessoa a ser seguida, imitada, a manifestação da divindade, não é para eles o Salvador, tá? Então a gente precisa, primeira coisa é isso aí. Eles têm outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Estou falando de um segundo ponto aqui, tá? Então, como identificar? Cristo não é o centro para eles. Então, você viu um movimento que Cristo não aparece lá, não é o centro, não é enfatizado, não é pregado, não é colocado de fato como sendo o motivo deles existirem, pode ter certeza que possivelmente é uma seita. Segundo, tem outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Nós não temos, amados, nós não podemos ter. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática da nossa vida cristã. É da Bíblia que nós extraímos todos os ensinamentos, tá? É da Bíblia, ela é a única fonte de revelação. Ela é a única forma de descobrirmos se isso ou aquilo provém de Deus. É a Bíblia, não tem outra fonte. Então, se algum movimento tem outra fonte, né, ou um profeta, um profetismo, um documento, um livro, alguma coisa desse tipo que eles extraem os seus ensinamentos, pode ter certeza, é mais uma característica de uma seita. Terceiro, seus membros acreditam-se ser os únicos centros, os únicos certos. Eles acreditam de fato. Então, qual é o movimento aí que caracteriza uma seita? Pergunta, e aí, vocês acham que tem salvação em outro lugar? Tem não. Se não for aqui, não é salvo. Se saiu daqui, está indo direto para o inferno. Né? Então, assim, terceira característica de uma seita, os caras acreditam que eles são os únicos certos, salvos. Deus só se manifesta por ali. Adventismo do sétimo dia, por exemplo, isso é muito enfatizado, dentre outras também, né? Como eu disse, não são tão escancaradas, mas tem essa característica aí, então muito cuidado, tá? Geralmente são agressivos, gente hostil, não abre diálogo, não tem diálogo, não tem comunhão, são agressivos, né? Já vão logo chamando, vocês são filhos do diabo, vocês não são salvos, tá na igreja porta larga aí, aquela coisa toda, e são agressivos geralmente, né? Então, quarto ponto, usam de falsa interpretação, como a gente já falou aqui. Então pegam lá textos que, pelo amor de Deus, não tem nem como considerar, né, uma ideia tirada de um texto como eles tiram. São, assim, interpretações falsas. Outro ponto, ensinam o homem a desenvolver sua própria salvação, tá? Como se a pessoa teria que fazer mais alguma coisa porque o sacrifício de Cristo não é suficiente. Ou seja, lembra da doutrina da graça? Desprezam. Não com a boca, irmãos. Eles não pregam isso. Olha, para nós a doutrina da graça não é um negócio assim. Não falam. Mas por acrescentar, por induzir, por ensinar, por levar as pessoas, né, a fazerem alguma coisa, e dependendo dos seus feitos elas vão ser salvas ou vão ter mais crédito diante de Deus, aí que é o grande perigo, né? Então esses movimentos aí de seita também enfatizam isso, né? Que o homem pode desenvolver a sua salvação, que você pode fazer alguma coisa para agradar a Deus. Você pode fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Você pode fazer alguma coisa, se você não fizer, você nem vai ser salvo. Então desconsideram o sacrifício único e suficiente
que Cristo fez na cruz do Calvário. São proselitistas. Esse é o último ponto que eu coloquei aqui. São proselitistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles fazem um adepto do movimento deles. Quando eles evangelizam, compartilham alguma coisa lá da Bíblia, mas sempre no intuito de levar as pessoas para a denominação dele, para a igreja dele, crer como aquele movimento acredita. Eles não pregam o evangelho, né? Esse evangelho que possibilita essa multiforme graça de Deus. Não ganham pessoas para Cristo, ganham pessoas para o seu movimento. Esse é o ponto, né? Então fazem convertidos para a religião e não convertidos a Cristo. É o último ponto aqui, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.